O fim do capitalismo vai ser duas pessoas lutando até a morte pela última gota de água do planeta. Ou o último planeta do universo. Isso se a gente não se exterminar entre planetas fascistas e planetas democracinhas. Pois é, né? Talvez esse seja o grande filtro. Apenas as sociedades que não passam pelo capitalismo conseguem sobreviver a ponto de fazer exploração espacial. Então os extraterrestres eles não vão entrar em contato com a gente porque eles sabem que se a humanidade avançar em corrida espacial, a gente vai destruir o universo inteiro. Eu vi um conceito muito interessante assim, num artigo de sociologia, uma vez que eu estava lendo, na época que eu estava no semestre de psicologia social. Eu vi um artigo sobre sociologia que falava que considerava, né, fazia alusão do capitalismo como ele sendo um vírus. É um vírus que ataca sociedades, basicamente. É uma doença social, o capitalismo. É uma doença social, exatamente. E eu achei maravilhosa essa definição. Ok, na primeira aula o que a gente viu foi a diferença entre valor de uso, valor trabalho, o valor para quitação de obrigações, que é o que dá sentido para a moeda e para a dívida existir, e a gente tem também o valor de troca, que são os preços das coisas. A gente viu ali também a evolução do conceito de moeda e dívida ao longo da história humana, também a parte do desenvolvimento de quando e em que situações sociais era necessário você calcular o valor das coisas, como isso envolveu muitas vezes instituições que controlavam os meios de produção, que controlavam os meios jurídicos e que controlavam os meios de tributação. Aí na segunda aula o que a gente viu foi como que funciona a criação de moeda pública, ou seja, como é que funciona quando o governo federal cria moeda e o que a criação de moeda do governo federal ela é sempre feita em troca de alguma coisa. Então o governo federal ele não cria moeda por criar, ele cria moeda em troca de algum valor que ele vai gerir esse valor depois. Então a moeda é o meio pelo qual o governo vai gerir o valor. E aí, dependendo desse governo, se é um governo burguês ou um governo popular, ele vai gerir esse valor de uma forma diferente. A gente viu também como é que o que são os verdadeiros limites do gasto público, que não são as coisas que os liberais falam, os limites são justamente nossa capacidade produtiva, são ali as nossas reservas internacionais e as limitações políticas, porque também não adianta você ter um país rico, cheio de recursos naturais, com um monte de reservas internacionais, mas você tem uma burguesia rentista que não quer desenvolver os meios de produção. Então aí também não adianta você ter tudo isso. Então o que a gente vai ver hoje agora beleza, a gente já viu a parte de como o governo cria moeda, agora a gente vai entender o que diabos é a tal da política monetária, que é um assunto que faz sentido a gente entender porque está resumido na briga que está tendo agora entre o governo, o Eduardo Campos Neto, tem a ver com política de juros, para que serve a taxa Selic, e a gente vai ver também que os títulos públicos, eles não resolvem a porcaria do problema que eles acham que eles resolvem, eles inclusive pioram o problema que eles tentam resolver. Então vamos lá. Para que serve a tal da dívida pública? Ela não é uma dívida em primeiro lugar, na verdade elas são títulos públicos que são oferecidos pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central que servem para você fazer a gestão da política monetária do país. Então o governo ele não pega dinheiro emprestado das pessoas, aquele monte de títulos atrelados ao Tesouro Direto, os títulos que o Banco Central vende, eles servem para você fazer política monetária. Depois a gente vai ver o que exatamente é política monetária. Primeiro vamos ver como é que funciona esse esquema aqui. Então vamos dizer que o governo acabou de fazer um monte de pagamentos no sistema, então ele pagou salários, ele fez repasses para municípios, fez repasses para estado, ele colocou liquidez na economia para fazer esses pagamentos. Isso gerou reservas no sistema bancário. Essas reservas no sistema bancário geraram depósitos que foram parar nas contas das pessoas. Ok. E aí o que acontece, né? Aí o governo fala, beleza, eu preciso gerenciar a política monetária. Aí depois a gente vai ver o que é gerenciar a política monetária. Mas como que isso é feito? O governo ou o Banco Central, eles criam esses títulos públicos, que eles são ativos portadores de juros. E aí eles chegam para os bancos ou para a população e falam, olha, vocês que estão com depósitos na conta corrente ou com esse monte de moeda no colchão, isso não rende juros.
Então vamos fazer o seguinte, ao invés de vocês guardarem debaixo do colchão, ou vocês trocarem por dólar, ou vocês saírem especulando loucamente na bolsa de valores, vocês compram esses títulos públicos e eu te dou um rendimento garantido. Aí o pessoal mais rico da população que está com grana sobrando fala: ah, beleza, eu estou com grana sobrando aqui, então manda esses títulos para cá. As pessoas não estão emprestando dinheiro para o governo, estão simplesmente tirando os depósitos dela. Beleza. E o que vai acontecer? O governo ele pode pegar essas reservas que ele recebeu, elas vão em geral parar ali na conta única do Tesouro Nacional, que tem trilhões de reais ali dentro, mas vocês podem ignorar quantos trilhões de reais tem na conta única do Tesouro, porque mesmo que tenha 0 ou 1 trilhão, é verdade que o Tesouro Nacional cria a hora que quiser. Então, da mesma forma que o governo pode reutilizar uma nota de 10 reais que ele recebe, ele pode também rasgar essa nota e imprimir outra. Então ele pode reutilizar as reservas ou dane-se fazer outra coisa depois. Ok, aí acontece o que, né? As pessoas elas ficam recebendo juros em troca desses títulos. E importante, né? Os títulos públicos, eles apenas tiram liquidez no presente. Eles voltam depois, com juros em cima. Então, quando o governo vai lá e gasta de novo, as reservas elas voltam para a economia e você tem de novo aqui, vai virar depósitos no sistema financeiro e você fica toda hora fazendo isso, né? Então, o governo ele tributa e aí ele vai lá e fica criando reservas ao mesmo tempo em que ele fica vendendo títulos e comprando. Isso está acontecendo todos os dias, tá? Então todo dia o governo ele está criando moeda e destruindo moeda e todo dia o governo está vendendo títulos públicos, comprando títulos públicos, pagando. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Ok. E quando os bancos compram esses títulos públicos, acontece uma coisa um pouco diferente. Porque o dinheiro que a gente considera moeda circulante na economia não são as reservas que estão no portfólio dos bancos. Elas são os depósitos que a gente tem nas contas bancárias e elas são a moeda que a gente tem na carteira. Se vocês forem olhar, por exemplo, agregados monetários, o que conta realmente como moeda em circulação é o M1, que eles chamam. E o M1 é o que a gente tem em depósitos à vista e o que a gente tem em moeda na carteira. Só que se você começar a botar M2, M3 também, aí entra poupança, entra suas aplicações financeiras, então tudo isso é moeda, só que são moedas que valem em prazos diferentes. Então, assim, você tem tanto a moeda mais líquida possível, que é o que você tem no banco ou que você tem na carteira, e quando você começa a ter aplicações financeiras, a gente chama isso de uma moeda não líquida, porque ou ela vai vir no futuro, então você não pode usar ela agora, você vai ter que usar depois, ou ela tem risco, então pode ser que ela esteja valendo 1.000 hoje, mas ano que vem está valendo 500. Beleza. Quando os bancos eles compram esses títulos públicos, isso não muda a quantidade de moeda em circulação na economia. O que ele faz é reduzir as reservas bancárias dos bancos. E depois a gente vai ver o que os bancos fazem com essas reservas. E aí quando a gente chega numa situação dessa, em que os bancos compram títulos públicos, se você for olhar o balanço financeiro deles, obviamente não vai ser igual um com o outro, os bancos eles geralmente têm bem mais ativos do que eles têm passivos, mas o que vai acontecer? O banco comprou esses títulos públicos e aí ele vai ter que satisfazer normas que o Comitê Internacional de Basileia e que o Banco Central Brasileiro obrigam ele a seguir. E aí o Banco Central Brasileiro vai falar, olha cara, existe as normas XYZ aqui das nossas normas prudenciais, e como você comprou esse monte de títulos, você tem mais dívidas com os seus clientes, que são esses depósitos, do que você tem reservas para bancar elas. Aí o Banco Central vai falar, cara, ou você aumenta suas reservas, ou você resolve esses seus depósitos. Aí o banco vai chegar para os clientes dele e vai falar, ô tio, eu tenho uma aplicação massa pra você aqui, ó, rendendo 10% ao ano, tá afim? Aí o cara fala, show. Aí o que as pessoas fazem no banco, né? Quando você compra aplicações financeiras no banco, você não está comprando geralmente o produto. O que você está fazendo é congelando parte dos teus depósitos, porque lembrando, os teus depósitos são dinheiro que o banco te deve. Então você vai chegar para o banco e vai falar, olha, você me deve X, ao invés de você me dever esse X que eu posso sacar a hora que eu quiser, eu congelo parte dos meus depósitos para que você não corra o risco de eu resolver sacar a qualquer momento, só que eu quero algo em troca. E aí o banco vai te vender um produto financeiro, que pode ser ou um produto de renda fixa, que ele vai te pagar ali uns juros atrelado a Selic, ou baseado numa taxa fixa e tudo mais, ou ele vai te vender qualquer outra coisa, seja uma cota num fundo de investimento e assim por diante. Da onde que vai vir o lucro do banco nessa história toda? O lucro do banco vai vir da diferença entre os juros que ele está recebendo nos títulos que ele tem na carteira dele, ou melhor, em todas as dívidas que o banco tem que devem para ele,
e aquilo que o banco ele está pagando para os clientes dele. Que nem o Luiz botou no chat, né? Tipo os CDBs da vida aí, né? Então, assim, falando sério mesmo, a melhor coisa que vocês podem fazer, se vocês não quiserem dar lucro para banco, a melhor coisa que vocês podem fazer é não comprar as porcarias que os bancos vendem e vocês compram direto esses títulos aqui do governo, que daí não vai estar indo para os bancos, se vocês comprarem esses títulos do governo. E vocês vão ter rentabilidade boa e vai ser melhor do que você ficar ajudando os bancos privados. Mas beleza. Então é nessa diferença aqui que o banco ele vai tirar o lucro dele. É o que a gente chama de spread bancário. O banco ele vai ter todos os dias vai estar entrando coisas que o banco tem a São os receber. títulos mais seguros também, né, Arito? Né? Isso. O governo ele não quebra, né? O governo não Cara, quebra, mas ele pode optar politicamente por não pagar essas dívidas. não pagar a Ele dívida, sim. pode optar. Ele nunca, ele assim, é sempre uma opção política, nunca é uma restrição financeira. Você pode, por exemplo, ter um governo que suba ao poder, Governo do que seja Chaves. O governo do muito. Chaves, o que ele fez, o crime do governo do Chaves, que fez ele ser perseguido pelos Estados Unidos, foi isso. Ele se recusou a pagar a dívida e a continuar, né, exportando petróleo a preço de banana dos Estados Unidos. Sim. Então, esse é um ponto que é o seguinte, porque a gente tem que entender, que a gente vai ver que os títulos públicos, parte deles estão com a população, parte está com o banco, parte está com um monte de coisa. Quando um governo escolhe não pagar os títulos dele, que assim é uma coisa que a auditoria cidadã da dívida defende, que é dar um calote na dívida, se você quiser se isolar do resto do mundo, tudo bem, você não vai ter problema nenhum de dar um calote. Mas se você não quer se isolar do resto do mundo, você vai sofrer um monte de embargo por causa disso, você vai ter fuga de capital. Então, se um governo escolhe eu não quero pagar os títulos públicos, ele tem que estar pronto para arcar com as consequências do que vai acontecer depois de fazer isso. Então, assim, é uma possibilidade? Tem consequências e o país vai ter que se preparar para essas consequências. Outras coisas ali que fariam muito mais sentido, ao invés de você, por exemplo, dar um calote nos títulos, é você reduzir monstruosamente os juros, porque não importa o tamanho da dívida, o que importa é os juros que ela cobra. Se tu botar o juro lá embaixo, dane-se se a dívida pública é de trilhões, você vai botar lá embaixo. E outra coisa que a auditoria da dívida às vezes ela se enrola é que ela tenta vincular os títulos públicos que estão no mercado com algum esquema de corrupção que aconteceu no passado. Então, por exemplo, o governo assumiu uma dívida no passado por causa de alguma coisa de corrupção e aí por causa dessa dívida ele vendeu um título público. Os títulos públicos eles não estão marcados de onde que eles nasceram. Então o cara que comprou o título público não é o mesmo cara que desviou o dinheiro e causou um prejuízo para o balanço do governo. Então faz muito mais sentido, ao invés de você, nesses casos, cancelar o título, é você ir atrás da pessoa que desviou o dinheiro e cobrar direto dela. Tem outras formas, agora, se o país quiser falar, vou dar um calote, que nem eu falei, pode dar o calote, mas entenda que vão haver consequências. Mas aí não pode, né? Você está falando exatamente de fazer o que o Brasil nunca fez, né? Que é de responsabilizar a classe dominante. Sim, Né? exato, teria que Acabou a responsabilizar. escravidão, a gente não responsabilizou a classe dominante. A gente teve o golpe de 64, a gente não responsabilizou a classe dominante, foram eles que causaram. Né? A gente tem também todas as insurreições, né, alimentadas pelos positivistas na época da Velha República e do Império, né? Que não, né, as pessoas, os poderosos por trás também, os latifundiários, etc., não foram responsabilizados. Que nem o camarada Light falou, né? Independentemente do que você fizer, você vai encontrar obstáculos no meio. Então não tem como você romper com esse sistema sem você romper com todo ele de uma vez. Porque se você responsabilizar a classe dominante, eles vão brigar. Se você der um calote na dívida, eles vão brigar. Então a questão é, beleza, como é que a gente lida com isso depois? Se você não tiver um plano de como lidar com isso, o governo tem que saber administrar esses títulos públicos, se ele não tiver um plano ainda para o que fazer depois que ele se livrar deles. Então é importante pensar nisso. Não adianta, por exemplo, o Lula chegar amanhã na televisão e falar: vou cancelar os títulos públicos. Vai dar mais coisa ruim do que coisa boa ele fazer isso. Porque você tem que ter um plano do que fazer depois. Beleza. Então, no caso dos bancos, né, aí quando o governo gastar de novo,
as reservas voltam e assim por diante. Então isso acontece todo dia, tá? Todo dia vai ter título sendo vendido, vai ter título vencendo, vai ter gente trocando depósito à vista por depósito a prazo. Então isso acontece todo dia, a todo momento. Moeda é criada, moeda é destruída, moeda é congelada no tempo e assim por diante. Beleza. Aí o Lois perguntou no chat se esses títulos públicos eles servem para obter dólar. Sim, a gente vai falar disso depois, mas nem para obter dólar eles servem também. Eles também falham nisso aí. E aí a gente vai ver por quê. Beleza. O gasto federal ele sempre vai gerar moeda na economia, independentemente do governo estar financiando o gasto com dívida ou não. Por quê? Porque a própria dívida do governo, que são esses títulos públicos, eles já representam moeda no futuro. Se o governo está simplesmente criando moeda e jogando na economia, ou se ele está jogando moeda e tirando ela por meio dos títulos públicos, a única coisa que vai estar mudando é o prazo em que essa moeda volta. E essa moeda vai voltar lá na frente. E aí a pergunta é, o que você vai fazer com ela depois que ela voltar? Beleza. Então assim, vamos pensar nisso, tá? O título público, ele não resolve o problema de excesso de liquidez. Ele resolve no presente, ele joga esse problema para o futuro. E se você tiver que nem no Brasil, que é um caso em que o mais comum no Brasil é você ter a taxa de juros acima da inflação, e às vezes até acima do próprio crescimento da economia, você não está resolvendo o problema de excesso de liquidez. Você está criando um problema maior de excesso de liquidez no futuro. Então o título público já não estaria funcionando para fazer o que ele diz que está fazendo. Beleza. E agora a pergunta, né? O que os bancos fazem com os títulos públicos e com essas reservas do Banco Central? Então, primeira coisa, o que os bancos fazem com o título público? Esses títulos públicos, eles são ativos financeiros do banco. Ele coloca ali no portfólio dele e ele sabe que ele está garantido que o governo ele vai recomprar esses títulos quando tiver a data. Se o banco tem ali um título da dívida pública de 2035, ele sabe que quando chegar a 2035, ele vai receber o que está escrito ali. A não ser que venha um governo, né, novamente, e fale, eu não vou pagar isso aí. Mas moeda não vai faltar para pagar. Outra coisa, né, para o banco isso é um capital portador de juros. Se o banco ele tiver dinheiro parado, esse dinheiro parado não rende juros. Então ele pega esse dinheiro que ele tem parado, vai lá e compra os títulos do governo. Para o banco, se o banco não tiver qualquer opção de... Vamos supor que não existe nada na economia que esteja dando um rendimento bom. E o governo chega lá para o banco e fala, eu estou te oferecendo títulos públicos que rendem 1%. E não tem nada na economia que rende mais do que 1%, o banco vai preferir pegar esses títulos que rendem 1% do que ficar com dinheiro parado. Tem outra vantagem para os bancos. Os títulos públicos, eles são considerados títulos de alta liquidez. Isso significa que o banco, ele sabe que se ele precisar de moeda para cumprir normas prudenciais do Banco Central, ele pode a qualquer momento pegar os títulos que ele tem na carteira, que são esses títulos públicos, e vender eles no mercado secundário, ou usar eles como colateral para pegar um empréstimo do Banco Central. Então ele é uma coisa extremamente segura para os bancos, que rende juros e que se ele precisar de moeda, ele consegue em cima da hora a moeda ainda por cima. Esses títulos eles também são válidos para normas prudenciais. Resumindo o que é uma norma prudencial, a gente vai entender melhor normas prudenciais numa próxima aula quando a gente falar como os bancos criam moeda. Mas resumindo, os bancos eles têm ativos e eles têm passivos, e as normas prudenciais do Banco Central, elas limitam, por exemplo, quantos passivos um banco tem que ter em função dos ativos, quantos tipos de ativo o banco tem que ter para cada tipo de passivo, e várias das normas prudenciais, elas consideram os títulos públicos como válidos para cumprir norma. Ou seja, existem normas que os bancos são obrigados a cumprir, em que tanto ele ter moeda que não rende juros, quanto ter reservas no Banco Central que não rende juros, ou ter títulos que rendem juros, essas três coisas contam a mesma quantidade de, entre aspas, pontos para essas normas. O banco prefere ter títulos públicos para cumprir essa norma, que rendem juros, do que ter simplesmente reservas que não rendem juros. E como eu falei, né, o Banco Central aceita isso como colateral. Se vocês já ouviram falar de operações compromissadas do Banco Central, é basicamente isso. Então, o que é uma operação compromissada? Um banco ele pode estar precisando de moeda no curto prazo para cumprir alguma norma do Banco Central. Só que esse banco ele tem títulos da dívida pública. Então, o que ele faz? Ele pega a moeda do Banco Central o suficiente para cumprir a norma que ele é obrigado, pagando juros por isso,
E o que ele entra é ele entre um acordo com o Banco Central em que ele fala, olha, se eu não recomprar esse título de você amanhã, o Banco Central fica com ele. E os bancos conseguem fazer isso uns com os outros, com o Banco Central, e o Banco Central pode fazer o contrário também. O Banco Central pode vender títulos públicos para o banco pelo período de um dia, com a promessa de que o banco ele vai recomprar esse título do banco do próximo momento. Então, para os bancos, título público é uma maravilha, assim. O banco adoraria ter um monte deles ali dentro, porque rende juros, tem alta liquidez, ele troca por moeda, ele é uma coisa segura, então assim, é mil maravilhas esses títulos públicos. Por isso que os bancos querem que você compre os lixos que eles vendem, não que você vá lá no Tesouro Direto e compre essas coisas você. Beleza. E para que servem as reservas? Então lembrando, né? Pessoas e empresas têm contas nos bancos. E os bancos têm conta no Banco Central. As reservas bancárias são como se fosse a conta corrente dos bancos dentro do Banco Central. E aí, para que serve isso? Ela serve para cumprir requisito de liquidez. Então, uma das normas que o banco tem que sempre cumprir é se a previsão que ele tem de saídas, ele tem que ter como cumprir essa previsão em liquidez. Então, basicamente, o que quer dizer? Olha, o banco, baseado nos tipos de passivos que ele tem, ou seja, o banco ele prefere muito mais ter dívidas com os clientes que ele só vai ter que pagar daqui a 1 ano, 2 anos e 3 anos, do que dívidas com o cliente que o cliente pode sacar a qualquer momento. Exemplo, poupanças, depósitos à vista e tudo mais. O que o banco vai fazer? Né? Ele é obrigado a ter essas reservas para cumprir requisito de liquidez. O banco, por ele preferiria ter 0 reservas e colocar todo o capital dele investido. Só que ele é obrigado a ter reservas por causa de normas do Banco Central. Essas reservas do banco, elas também servem para emprestar para outros bancos. Então, o que acontece no final de todos os dias? Todos os dias, os bancos eles olham o portfólio deles e eles vão analisar se eles estão cumprindo as normas do Banco Central. Os bancos que estão cumprindo com folga as normas, eles têm reservas sobrando. E os bancos que não estão cumprindo, eles estão com falta de reservas. O que vai acontecer? O banco que tem reserva sobrando vai emprestar por um dia essas reservas para o banco que está faltando. Isso que a gente chama da taxa de juros interbancária. Então, se o banco está com sobra, no final do dia ele consegue emprestar isso aí para outros bancos. Isso também serve para comprar ativos de outro banco. Assim, se um banco ele tem bastante reservas e você tem um outro banco que está com problemas financeiros, esse banco que está com problemas financeiros ele pode ser obrigado a ter que vender os ativos que ele tem. Então ele vai ter que vender, às vezes, imóveis que ele tem, vai ter que vender carteiras de ativos imobiliários, e aí um outro banco pode chegar e falar, opa, você está precisando de grana? Eu compro de você. E aí um banco vai transferir reservas para o outro e vai pegar esses ativos em troca. Outro motivo pelo qual os bancos precisam ter reservas é para satisfazer saques e transferências. Porque toda vez que você saca dinheiro num caixa eletrônico, ou quando você transfere dinheiro da tua conta bancária para a conta bancária de uma pessoa que tem conta em outro banco, o teu banco vai ter que transferir dinheiro da conta corrente que ele tem no Banco Central para a conta corrente desse outro banco. E aí os bancos são obrigados a ter essas reservas para justamente conseguir satisfazer os saques dos clientes todo dia, e também porque se uma pessoa queira transferir dinheiro para outro banco, o banco vai ter que ter o suficiente para fazer isso. Essas reservas também servem para comprar títulos públicos. Então, se o banco tem reserva sobrando e aí o Banco Central ou o Tesouro Nacional vai lá e oferece títulos públicos, o banco vai lá e fala, opa, passa para cá. E por fim, acho que foi aprovado, mas foi desaprovado. Esse negócio fica indo e voltando, que os caras ainda não decidiram se vão fazer isso aqui ou não. Eles estão para liberar o que eles chamam de depósitos voluntários no Banco Central. O que exatamente é esses depósitos voluntários? Em outros países, como os Estados Unidos, o Banco Central americano ele aceita que os bancos congelem parte das reservas deles em troca de receber algum juro. Então ele faz a política monetária nos Estados Unidos tanto emprestando para manter a taxa de juros, para impedir a taxa de juros de subir, quanto pegando emprestado, entre aspas, dos bancos e pagando por isso quando ele não quer deixar a taxa de juros cair. No Brasil, o Banco Central ele não faz esse negócio,
Então ele é obrigado a pegar títulos da dívida pública para fazer política monetária. E aí o que acontece? A dívida pública brasileira, ela parece ser alta porque ele combina tanto os títulos que o Tesouro Nacional emitiu para repor a carteira dele, quanto junta também com os títulos públicos que o próprio Banco Central cria. E aí qual que é a zoeira que acontece, né? Você aparece que a dívida brasileira é gigantesca, só que na verdade parte dessa dívida, ela não tem a ver com gastos do Tesouro, ela justamente tem a ver com o Banco Central cumprindo ali tentando fazer política monetária. Então essa proposta de depósitos voluntários no Banco Central é uma proposta para o Banco Central parar de usar título público para controlar fazer política monetária e ao invés disso ele simplesmente criar uma espécie de poupança para os bancos, que é o que a maioria dos outros países capitalistas fazem. Beleza. Alguma pergunta nisso aqui de reservas e títulos públicos? Antes da gente ir para a próxima. Esses títulos públicos são os títulos da dívida pública. É o mesmo nome. Ou tu não entendeu a diferença das reservas para os títulos de dívida pública? Ah, tá. É que é o seguinte, como é que funciona hoje? Isso a gente vai ver depois, mas quando o Banco Central ele quer controlar a taxa de juros, por exemplo, o Banco Central ele quer que a taxa de juros não fique abaixo de 13%. O que acontece? Se a taxa de juro começar a cair, o Banco Central ele pega títulos públicos que rendem juros ali de 13% e vende eles para os bancos para tirar liquidez do mercado. O objetivo de você ter esses depósitos voluntários é que o Banco Central ele não iria mais pegar títulos públicos que rendem, digamos, a taxa Selic para fazer política monetária. Ele ia simplesmente chegar para o banco direto e falar: olha, você deposita aqui comigo e vira uma poupança. Então, assim, não ia mudar nada para os bancos. A única coisa que ia mudar é que não ia mais ficar aparecendo como parte da dívida pública os títulos que o Banco Central usa para política monetária. É uma questão de. É só uma questão contábil de você separar em dois balanços. É só para isso. Deu para entender agora? Então, assim, é só questão contábil. É para não aparecer o que a dívida é gigante. A dívida ia aparecer pelo que ela realmente é. Porque você ia deixar essas duas coisas separadas. Mas pra gente não muda muita coisa, tá? Só muda para quem tá contabilizando isso aí. Ok. Então, recapitulando, né? Os títulos públicos, eles são uma espécie de moeda no futuro. O gasto público, ele sempre está criando moeda, independentemente de se o governo está financiando isso aí com a maquininha de dinheiro ou se ele está criando moeda no Banco Central com juros, com títulos públicos. Todo gasto público está criando moeda. As reservas, elas vão ser o dinheiro dos bancos, que a gente conta, ou melhor dizendo, é a moeda dos bancos, e elas servem para cumprir várias normas que os bancos são obrigados. Então, o banco ele fica com essas reservas porque ele precisa delas, ele é obrigado a ter uma certa quantidade. Quando a gente fala de depósitos a prazo no sistema bancário, eles também são uma espécie de moeda futura. Só que nem toda essa moeda futura, quando a gente fala de banco, ela é uma moeda garantida. Porque, digamos, se você tem fundos de investimento ou algum outro tipo de aplicação de risco, não é uma garantia que você vai receber depois. Inclusive, se o banco quebrar, você tem ali um limite do fundo garantidor de crédito que vai cobrir para cada CPF brasileiro, acho que ali é em torno de 200 mil reais. Então, assim, para a maioria de nós aqui que tem menos que 200 mil no banco, se o nosso banco falir, a gente recupera a grana, mas para quem tem mais de 200 mil e o banco quebrar, o cara deixa de recuperar uma parte. Entre aspas, né? Porque se o cara tem poder político, ele recupera isso de outras formas. Então, os títulos públicos, eles são meramente ativos financeiros que são utilizados para fazer política monetária. O governo não cria títulos públicos porque ele precisa pegar emprestado do setor privado. Ele cria título público para fazer política monetária. E agora que vem a pergunta. Tá bom, para que servem os títulos públicos então? Porque se o pessoal, o senso comum vai dizer que o governo ele precisa pegar emprestado para pagar as contas, porque o governo brasileiro ele é muito gastão, então ele não sabe economizar, e aí a gente está sempre aumentando a dívida pública, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer com isso? Tá bom, beleza, agora a gente já viu, não é assim que funciona, então se não é assim que funciona, se o governo não tem que pegar dinheiro emprestado do setor privado, para que servem os títulos públicos? Então,
esses títulos públicos eles servem para fazer política monetária. E a política monetária, no caso, é o seguinte: o Banco Central ele controla os juros de curto prazo através da taxa Selic, e o Tesouro Nacional ele consegue definir o juro de longo prazo. Quando a gente vê aqueles títulos do Tesouro Direto, então, por exemplo, você tem o título do Tesouro Direto de 2035 e de 2040 e assim por diante. O Tesouro Nacional vai lá e bota, não, quero vender o título a tal juro aqui. Quem quiser comprar, compra. E o gasto público não está limitado, ou seja, se ninguém comprar os títulos públicos, isso não impede o governo de gastar mais. Novamente, né, porque é uma questão de política monetária, não é uma questão de financiamento do governo. Então, a gente pode dizer que a política monetária ela é a gestão do real, que é a nossa moeda. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que a moeda ela é um bem público. Então, a moeda é aquilo que o governo usa para gerenciar o valor que é produzido pela sociedade. Se a gente tiver um governo popular, ele vai usar a moeda como uma forma de distribuir o valor. Agora, se for um governo corrupto, um governo burguês e tudo mais, ele vai usar essa moeda justamente para transferir valor da sociedade para o setor privado. Então, a moeda, por ser um bem público, diga. Eu tava olhando aqui agora. Mano, eu assustei, velho. Eu não sabia que tava em tanto já. A dívida pública norte-americana tá chegando nos 32 bilhões já, velho. Quanto? Não, peraí, perdão, 32 bilhões não, Trilhões, né? 32 trilhões. Sim, 32 trilhões de dólares. Ah, é que assim, a dívida americana, na verdade, ela é muito mais inflacionada porque o dólar ele é uma moeda global. Então, todos os Global. dólares que estão em outros países do mundo contam como parte da dívida americana. E vamos entender o seguinte, né? Isso aqui é bem importante para a gente entender os Estados Unidos. A dívida americana não significa que o governo americano está quebrado. Significa que o governo extraiu trilhões de outros países e pagou esses países com papeizinhos. Então, o déficit americano, que é um déficit monetário, ele é um superávit em valor, porque os Estados Unidos está pegando o valor dos outros países em troca desse déficit. Sim, isso só aumentou muito na pandemia, inclusive, né? Essa exploração. Felizmente, muito felizmente pra gente, os republicanos e os democratas são muito burros. Então eles não entendem isso, aparentemente, eles ficam quebrando a cabeça por causa do déficit americano. Por sorte nossa, eles não entenderam isso e não estão explorando mais ainda o resto do mundo. Sorte nossa. Beleza. Okay, então, como a moeda é um bem público ele vai ser controlado pelo governo. Ok, então quem controla o governo vai controlar essa coisa chamada moeda que vai gerenciar o valor criado pela sociedade. E aí vem a pergunta, né? Quem controla o governo? É o povo? É um bando de senhor feudal? É um bando de latifundiário? É um bando de burguês? Ou o nosso país ele é controlado por uma elite imperialista que nem mora no Brasil, que mora lá em Miami? A galera que controlar o governo vai controlar a moeda e, por consequência, vai gerenciar o valor produzido pela sociedade. Então, aí resta a pergunta, né? A moeda ela é usada para o bem público ou ela é usada para o bem privado? O que vocês acham que é o caso no Brasil? Né? Tipo, super privado, né? Tipo, dá pra você contar literalmente nos dedos, tipo, os privilegiados, tipo, umas 20 pessoas, tá ligado? Pois é. A gente vai ver, hoje não vai dar tempo, mas a gente vai ver em outra aula uma coisa que eu chamo dos impostos privados que a gente tem no Brasil. Porque o liberal adora falar que é o governo que cobra imposto, mas o setor privado no capitalismo é o que mais cobra imposto. Então vamos lá, né? Para que serve política monetária agora? Existem dois motivos absurdos que a gente vai ver. Tem um motivo que ele é ambíguo, e tem dois motivos que eles são razoáveis dentro de uma lógica liberal ou numa lógica pelo menos keynesiana, mas se não for nessa lógica, eles já também não fazem sentido. Então, assim, para gente que segue uma corrente que é o marxismo, há 5 motivos para que serve a política monetária, nenhum deles serve para gente. Então, vamos entender na cabeça do liberal para que serve isso e por que na verdade não serve para o que o liberal acha que serve. Vamos lá. Para que serve política monetária? A primeira coisa, por ignorância. O que as pessoas falam? Olha, a política monetária ela serve para enxugar a liquidez, porque senão você vai ter muita moeda em circulação e aí você vai ter inflação e sei lá o quê. Beleza, o problema é, você está enxugando liquidez no curto prazo. Só que quando você enxuga liquidez no curto prazo com o juro real mais alto do mundo, que é o juro brasileiro,
Você está simplesmente, ok, eu estou tirando moeda do presente, só que eu estou pagando um juro tão alto e tão acima da inflação que essa moeda que eu enxuguei agora, ela vai voltar depois no futuro. Então ela volta e o problema fica pior depois. Então aí já não serve. Então, beleza, tiramos moeda no curto prazo. Uhul, vem aquele meme lá dos pinguins de Madagascar, né? We did it, boys. Só que no longo prazo, que geralmente é quando o próximo governo vai assumir, aí esse negócio já está voltando para a economia, você já está tendo de novo ali pressões inflacionárias, você vai tendo pressão sobre o câmbio principalmente por causa disso. Então, a dívida pública com juro alto não resolve o problema de enxugar a liquidez. Ainda mais se a gente tem um juro maior do que a inflação. Porque se o juro é maior do que a inflação, a moeda está voltando valorizada no futuro. A gente não resolveu o problema, a gente empurrou com a barriga. Se o nosso juro é tão mais alto que a inflação, será que é a inflação que está fazendo o juro subir? Ou só é o nosso juro alto que está criando mais moeda ainda no futuro e esse moeda que está vindo no futuro está sendo usado como justificativa para subir mais ainda o juro? Então você entra nesse esquema em que se você vai seguir a lógica liberal e se você botar um monetarista no Banco Central, em que a única coisa que ele entende é controlar a quantidade de moeda em circulação, o cara vai botar o juro lá em cima, aí chega o futuro, o governo paga esses títulos públicos, eles voltam, aí o banqueiro central olha e fala, opa, tem muita moeda, tenho que botar o juro mais alto ainda. E aí o próprio juro vai gerar mais juro e vai gerar mais inflação por causa disso. Então, ao invés de resolver o problema da inflação, o juro alto ele vai causar o problema da inflação. E aí tem outra pergunta, né? É o setor privado que financia o setor público? Não é, que nem a gente já viu até agora. O que financia o setor público ou o que financia o governo é o próprio governo. O governo cria a sua própria moeda, tanto através do Banco Central quanto através do Tesouro Nacional. Então não tem restrições financeiras no gasto público. Aí tem a pergunta, tá, então quer dizer que é os ricos que sustentam o Brasil? Porque os caras eles se acham dono do Brasil. Ah, porque sou eu que estou emprestando meu dinheiro para o Estado, estou pagando bilhões nesses títulos públicos e o governo não faz as coisas que eu mando para ele, esse governo populista, escroto. Então, beleza, não são os ricos que sustentam, né? Basicamente, quem sustenta o Brasil são as pessoas que estão trabalhando. O rico simplesmente está pegando a grana que ele tem sobrando e está usando moeda para trocar por mais moeda no futuro. Ele não está sustentando o Brasil, ele está justamente extraindo o valor. Quem sustenta é a gente, só que o rico acha que é ele, porque o cara está preso no fetiche do dinheiro e ele acha que quando ele está colocando dinheiro no Estado, ele está dando poder para o Estado, mas na verdade ele não está fazendo nada. Não é o dinheiro que move as coisas. Então aí vem a pergunta, né? Poxa, porque segundo a lógica liberal, teoricamente, se o governo começa a gastar demais, o juro começa a subir. Porque a iniciativa privada olha e fala: nossa senhora, o governo está gastando demais, eu acho que o governo vai quebrar. Vamos lá, o que aconteceu em 2020 na pandemia? O Brasil teve o juro historicamente mais baixo de todos, chegou a 2%. Se fosse verdade que o aumento do gasto público faz o juro subir, a tendência seria que na pandemia o juro deveria ter estourado e não que o juro deveria ter chegado a 2%. Então, o que aconteceu para o juro chegar em 2% é que quando você tem uma crise financeira num país, em que todo mundo está endividado e você não tem mais lucratividade em lugar nenhum da economia, existe apenas um setor que pode criar moeda e jogar essa moeda na economia, seja por um juro de 1%, de 2% ou de 3%. Se a economia não tem rentabilidade, o governo chega lá e fala, eu estou te vendendo título a 2%, o cara vai falar, por favor, dá isso para cá, porque se eu não comprar esse título eu não ganho nada. Então, não tem nada a ver com o gasto público, o juro não tem a ver com o governo gastar muito, com o governo gastar pouco. Inclusive o governo, se você for olhar, ó, esse pedacinho aqui é o governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique estava privatizando um monte de coisa, estava querendo fazer contingenciamento, um monte de bababá, babá. E, pô, por que o juro estava tão alto aqui, né? Então, assim, não está relacionado o gasto público com o juro. E aí outra pergunta, né? Os juros, eles controlam a inflação? Então, ou será que os juros, eles só respondem à inflação? Se a gente olhar aqui, né, o que estava acontecendo aqui? Aqui era o governo do Fernando Henrique, aí aqui já veio o governo do Lula. Então você vai ver, pô, cara, os juros é essa linha preta, a inflação é isso aqui. Então, pô, será que é o juro baixo que está causando essa inflação aqui? Será que é o juro alto aqui que está freando a inflação? Ou será que o que está causando a inflação, na verdade, são fenômenos da economia real e o que a gente enxerga na inflação é simplesmente um sintoma e não a causa? Porque se a gente olhar aqui no passado, o que estava acontecendo? Aqui em 2001 a gente teve as crises do apagão no governo do Fernando Henrique. Você estava tendo contingenciamento de energia, um monte de coisa, então você vê o quê? Ó, a inflação explodindo.
Aqui você teve a crise de 2007 nos Estados Unidos. Você teve o quê? Inflação subindo. Aqui você teve aquela crise do final do governo Dilma, quando teve impeachment. O que aconteceu? Explodiu a inflação. Aqui você teve uma pandemia global. O que aconteceu na pandemia global? Explodiu a inflação. Então o juro ele não está necessariamente controlando a inflação. A inflação está sendo sintoma do que está acontecendo no mundo real. Se não é o juro que está controlando a inflação, o que o juro está fazendo? O juro está protegendo o patrimônio nominal medido em real das elites. Porque o que acontece? Quando você tem uma crise num país, uma crise ela tende a os ativos econômicos eles vão tender a se desvalorizar, porque as empresas elas vão lucrar menos. Você vai ter um monte de crédito que vai ficar crédito podre, porque as pessoas vão dar calote, não vão conseguir, você não vai conseguir ressarcir, o banco vai perder. Então o que a galera com dinheiro faz em período de crise? Coloca essa grana nos títulos públicos e pede para o Banco Central subir o juro. Por que isso vai conter a inflação? Não vai. Isso vai servir simplesmente para proteger o patrimônio da pessoa, colocando ele ali num ativo que é 100% garantido pelo governo. Então, enquanto o resto da economia está sofrendo os efeitos de uma crise, o cara está com a grana dele lá valorizando 13% ao ano, e aí quando a economia estiver toda quebrada e os preços estiverem em liquidação, o cara pega toda essa grana que ele deixou nos títulos públicos, vem e sai comprando imóvel, sai comprando empresa, sai comprando ação, tudo por um preço baixo quando entra o período de depressão econômica. Beleza. Então, outra coisa, né? Para que serve a política monetária? Ela serve também para fazer corrupção e rentismo. A dívida pública, que nem eu expliquei, que são esses títulos públicos, ele é um rendimento garantido pelo governo. Então é risco zero. Tudo que você bota ali, você tem garantia que você vai receber de novo. E por ser uma coisa que te dá garantia, você consegue inclusive vender no mercado secundário. Então, poxa, eu comprei títulos do governo que vencem em 2035, mas eu estou precisando de grana agora. Vai ter gente para comprar de você no mercado secundário, porque todo mundo olha esse título e fala, ok, eu sei que eu vou receber, passa para cá. O capitalismo, quando ele está tendo que lidar com a parte de produção, ele incorre num risco, porque ele tem que pegar a moeda, investir essa moeda para produzir uma mercadoria e trocar essa mercadoria por mais moeda depois. Só que aí você tem essas coisas chamadas títulos públicos. E no título público, o cara ele elimina esse risco em que ele não tem o risco do investimento, ele não demanda mais que exista um mercado consumidor, ele não precisa ter mais nada produtivo, ele simplesmente pode pegar a moeda que ele tem, botar em um título público e receber no futuro, sem arriscar, sem produzir, sem nada. Então é uma maravilha para essa galera. Esse título público ele está fazendo uma proteção do valor nominal do patrimônio financeiro da pessoa. Porque se o cara tem ali 1 bilhão e ele botar 1 bilhão em títulos da dívida pública, que rende 10% ao ano, esse 1 bilhão daqui a um ano vai valer 1,1 bilhão, independentemente das condições financeiras que tiver o país ou que tiver o mundo. Então, nominalmente, o cara não perde valor. Beleza. A gente pode dizer também que os títulos públicos eles são um desvio de moeda pública para o setor privado. Porque vamos entender, né? Que nem eu expliquei lá. Quando o governo ele está criando moeda, ele está criando moeda em troca de algum valor que a sociedade produziu. Ou ele vai pagar os funcionários públicos, ou ele vai pagar uma empreiteira, ele vai pagar alguém por ter prestado um serviço que gerou valor e esse valor o governo vai distribuir. Se ao invés do governo criar moeda para obter valor que ele vai gerenciar, ele simplesmente cria essa moeda e coloca na conta de uma outra galera, o que essa galera que recebeu a moeda do governo vai fazer? Eles vão pegar essa moeda e eles vão pegar o valor que foi produzido pela sociedade e eles vão fazer o que eles bem quiserem e vão privatizar o valor que antes poderia ter sido distribuído. Então ele é um desvio de moeda pública que se transforma em um desvio do valor gerado pelas pessoas. Então a moeda, ela não é uma coisa mística, tá? Que nem os liberais acham, que eles acham que moeda, eles inclusive confundem moeda e dinheiro, eles acham que é o dinheiro que move o mundo, que dinheiro é valor, que se você tem um monte de dinheiro nessa conta bancária, você é uma pessoa rica e que se você transferir moeda para alguém, você está abençoando essa pessoa com riqueza. A moeda ela é simplesmente uma forma de gerir recursos da sociedade. E por ser uma ferramenta pode ser usada tanto para beneficiar um grupo como por outro. É que nem um martelo. Você pode usar um martelo para pregar alguma coisa ou você pode usar para quebrar a cabeça de alguém. Então a moeda ela pode ser usada tanto para você privatizar os bens públicos quanto ela pode ser usada para você gerenciar os bens públicos. A gente pode considerar também que os títulos da dívida pública eles são uma espécie de imposto privado. Porque vamos pensar o seguinte, tá? Não pensem em imposto
como sendo a moeda que você está transferindo para o governo, porque isso não é um imposto de verdade. O imposto é o valor que a gente está transferindo. Por quê? Porque quando você, digamos, está trabalhando no SUS, está trabalhando na Petrobras, está trabalhando numa escola pública, qualquer coisa, você está pagando imposto em espécie. Você está pagando com o teu tempo ali trabalhando no órgão público, então o governo está extraindo o teu valor e está distribuindo ali para os alunos, se você for um professor, para a população, se for um médico e assim por diante. Então, quando a gente pensa nos títulos públicos, eles são uma forma de imposto privado. Por quê? Porque você tem moeda sendo transferida para o setor privado e este setor privado vai adquirir o valor que você vai gerar. Ou seja, o trabalho que você está fazendo, ou se você ali é um pequeno burguês, o setor privado vai comprar de você essa coisa que você produziu. Ele é um imposto privado, só que ao invés dele ser uma coisa que vai parar no governo, que vai distribuir, ele vai parar na iniciativa privada e vai usar como bem entender. Beleza, vocês já devem ter ouvido essas frases muitas e muitas vezes, principalmente no YouTube, seja no Gimo Rico, ou no Gimo Radical, ou em todos esses outros gimos que tem por aí, né? Ah, faça o dinheiro trabalhar para você, receba dinheiro enquanto você dorme, aprenda a viver de renda ou conquiste sua liberdade financeira. Então, né, dinheiro não trabalha para ninguém, dinheiro não faz nada sozinho. Se você está recebendo sem trabalhar, alguém está trabalhando para você receber. A mesma coisa para os títulos públicos, né? Se tem alguém recebendo moeda diretamente do governo sem trabalhar, a sociedade está tendo que trabalhar para essa pessoa poder usar a moeda que ela recebeu do governo e comprar alguma coisa. Beleza. Terceira coisa para que serve política monetária. E agora a gente entra nas causas ambíguas, em que a gente pode dizer, ok, se a gente tiver um governo meio keynesiano, talvez isso aqui meio que é válido. Que é aplicação garantida pelo governo e controle de demanda. O que quer dizer isso? Beleza. O que seria essa aplicação garantida pelo governo no controle de demanda? A poupança é uma poupança popular ou é um imposto negativo para ricos? Porque se você está, digamos, distribuindo títulos públicos e está todo mundo comprando, então assim, se até o cara da classe mais baixa ele tem sobras no final do mês, ele compra os títulos da dívida pública para usar depois que ele se aposenta, então beleza, você está fazendo uma poupança popular. Mas agora, se a grande massa da população está endividada e quem está comprando esses títulos públicos é simplesmente a parcela no topo da pirâmide, isso não é uma aplicação que está ajudando o povo. Você está simplesmente fazendo um imposto negativo que ele vai parar para o rico. Ou seja, opa, você tem dinheiro sobrando. Ao invés de eu te tributar, eu te vendo um título público para você ganhar mais dinheiro em cima do dinheiro que você tem. Olha que maravilha isso aqui. Quando que a gente teve um exemplo em que os títulos públicos realmente foram utilizados para alguma coisa que presta? Que é quando ele foi utilizado para coisa mais à esquerda antes da gente chegar no marxismo, que seria o keynesianismo. Nos Estados Unidos você teve uma coisa chamada War Bonds. O que foi isso? Você estava tendo a economia americana, durante a Segunda Guerra Mundial, ela estava precisando usar toda a capacidade produtiva dela para os esforços de guerra. Você tinha que produzir tanques, você tinha que produzir munição, você tinha que fazer armas, você tinha que pegar alimento, mandar ração para a Europa, um monte de coisa. E aí o que aconteceria? Se o governo americano, no tempo de guerra, tivesse simplesmente falado para a população, continuem com o consumo de vocês normal, ia ter problemas gigantescos na economia. Porque você ia ter um país usando a capacidade produtiva para mandar arma para a Europa, ao mesmo tempo que você ia ter um monte de consumidor ali querendo comer um monte de hambúrguer, financiar 2 carros novos e tudo mais. Então o que o governo americano fez na época? Ele criou esses War Bonds, que é uma espécie de título público da dívida americana, que eles deram o nome de War Bonds por uma questão patriótica. É tipo, olha, você está ajudando o governo americano a vencer a guerra, então deixe seu dinheiro com o governo. O que o governo americano realmente estava fazendo? As pessoas não estavam emprestando dinheiro para o governo americano pegar esse dinheiro, pagar por tanque de guerra e mandar para a Europa. O que o governo americano estava fazendo ele estava deslocando a demanda do presente, que era quando a economia estava toda voltada para os esforços de guerra, e ela falou para a população, olha, não consumam agora, ao invés de vocês consumirem, comprem esses títulos públicos que a gente está chamando de War Bonds, e quando acabar a guerra e a nossa economia voltar ao normal e tiver mais capacidade produtiva, aí vocês voltam a gastar. Então, esse que foi a história do War Bonds. E a gente pode tentar fazer um paralelo para outros casos em que faria sentido, de novo, numa lógica mais keynesiana, ou numa lógica talvez ali de, você está numa transição ali, indo do capitalismo para o socialismo, e ainda você tem que fazer uma espécie de política monetária ali no meio. Você pode usar ele para
controlar a demanda em algum momento específico, que não necessariamente é uma guerra. Então vamos supor que o governo brasileiro, a gente coloca um governo popular no poder, e fala, ok, a gente precisa modernizar a indústria do país, a gente precisa construir ferrovia para tudo que é canto, a gente tem que levar telecomunicações para todo lado, então o que vai estar acontecendo? Você vai ter um monte do esforço nacional, vai estar sendo deslocado para construir essa infraestrutura que o país vai usar. E o governo ele pode emitir títulos no presente, e aí sim títulos que vão ser usados pela população em geral, e vai falar, olha galera, não consumam agora, por quê? Porque o país inteiro está precisando desenvolver a infraestrutura ou está tendo que, por exemplo, fazer uma renovação da matriz energética. Se o Brasil falar, não, a gente quer botar mais hidrelétrica, mais energia eólica, mais energia solar, e não dá para o consumidor brasileiro manter o nível de consumo dele atual, ao mesmo tempo que você tem um país tentando renovar toda a estrutura. Então você tem duas opções, né? Ou você aumenta os impostos durante esse período para você suprimir a demanda, ou seja, você bota a cenoura atrás do povo, você fala, eu vou aumentar teu imposto para você não gastar. Ou você bota a cenoura na frente, oferecendo um título público ali para as pessoas e fala, olha, não consumo agora, consumo no futuro, porque quando a gente terminar a renovação da matriz energética, quando tiver trem para todo lado e sei lá o que, a nossa economia vai bombar e aí você pode gastar no futuro. Ou seja, essa é uma possibilidade de como usar títulos públicos sem ser uma natureza rentista, é você deslocar a demanda do presente para o futuro. Mas aí vamos pensar, né? O que realmente financiou a guerra nos Estados Unidos? Não foram os war bonds que financiaram a guerra. O que financiou a guerra, de novo, eram as pessoas que estavam trabalhando nas fábricas, eram as pessoas que estavam produzindo alimentos que estavam sendo mandados para a Europa, eram os soldados que estavam indo lá e morrendo do outro lado do mundo por uma guerra contra um fascismo para defender outro tipo de fascismo. Então as pessoas pagaram com a vida delas, com o suor, com o sangue, com um monte de coisa. Foi isso que financiou a guerra, não foi o dinheiro das pessoas. Os war bonds só estavam deslocando demanda para o futuro. E aí vamos pensar no caso brasileiro, né? Em que a gente tem um monte de desemprego no país. Você tem ainda aquele desemprego oculto, que são as pessoas que estão fazendo bico, são aquelas pessoas que trabalham ali 2 horas por dia em alguma coisa, ou que estão fazendo um Uber. Então você tem um monte de profissionais que tem formação, que às vezes tem formação em direito, em engenharia, em química, ou que são professores e que estão desempregados. Então você tem toda essa massa de trabalhadores que poderiam estar gerando valor que a sociedade poderia estar aproveitando, e essa galera está desempregada. Você tem fábricas que têm capacidade produtiva ociosa, porque não tem demanda o suficiente, então essa fábrica não está produzindo o que for necessário, está mandando o funcionário embora, está financiarizando os ganhos dela. Então, aonde que está essa tal demanda brasileira que está justificando o aumento de juros no Brasil? Não está aqui esse aumento de demanda. A gente está com falta, a gente está com gente sobrando que poderia estar fazendo qualquer coisa. Então, esses juros aqui no Brasil altos, eles não têm nada a ver com você combater a demanda, eles têm a ver com você, e eles na verdade também não têm nada a ver com lucro para o mercado financeiro, eles têm a ver com manter o sistema produtivo brasileiro. Porque o que seria rentável seria justamente você desenvolver a indústria para você aumentar a lucratividade. Então o juro alto brasileiro ele tem a intenção de manter um sistema de poder que é o sistema de poder que a gente tem hoje. Que você tem um grupo de parasitas que vive de renda e para que este sistema em que essas pessoas vivem seja mantido, eles precisam ter uma economia estagnada, porque se eles começarem a aumentar a produtividade, isso vai fazer o quê? Vai subir os salários das pessoas, você vai começar a ter mais pressão por parte do setor de serviços e essa galera vai perder uma fatia. Então eles preferem manter o país estagnado, desde que, por mais que a pizza seja menor, a quantidade de pizza que eles comem é maior. Porque se a gente fizer uma revolução industrial verdadeira no Brasil e aumentar o tamanho da pizza, eles ficam com uma fatia menor e eles não querem isso. Então a outra é, pô, se a gente está usando esses juros altos com a lógica de combater demanda e tudo mais, será que a gente está diante de uma espécie de lógica malthusiana em que as elites brasileiras estão pensando, poxa, a gente precisa tirar o poder aquisitivo do povo porque senão eles consomem demais, acabam com os recursos da terra e a gente vai ficar sem nada? Que nem aquelas conspirações bizarras que o pessoal tem com o Bill Gates, achando que o Bill Gates, quem sabe, está planejando matar parte da humanidade para o planeta conseguir sobreviver no capitalismo com menos gente? Ou que a gente está simplesmente lidando com um grupo de pessoas que quer tirar do poder público a gestão popular? Então, o que quer dizer o seguinte, né? Se você está aumentando o juro, você está tirando demanda das pessoas no presente.
Se você está tirando demanda é porque alguém vai usar essa demanda. Mas não é o governo brasileiro que está usando, porque o governo brasileiro não está investindo. O que está acontecendo se o governo está subindo o juro e não está gastando? Quer dizer que ele está abrindo espaço para o mercado privado entrar em cena. Como que vai fazer isso? Né? Você sobe o juro, você tira poder aquisitivo das pessoas, você tira o governo da economia e aí os mercados conseguem ir lá abocanhar mais coisas e principalmente os bancos, quando você tem falta de moeda na economia, é quando os bancos aumentam a lucratividade deles porque as pessoas são obrigadas a se endividar porque está faltando meios de pagamento na economia. E aí o banco ele lucra no curto prazo, com juros extremamente altos no Brasil, e ele vai lucrar no longo prazo quando as pessoas que financiaram o imóvel ou carro não puderem pagar e o banco tomar essas propriedades das pessoas. Ok, quarta coisa de para que serve a política monetária. Ela serve para controlar o câmbio. Como que funciona isso aqui? O valor das moedas, medido em relação umas às outras, ele tem muito a ver com oferta e demanda por cada uma dessas moedas. Agora, o que vai gerar oferta e demanda varia. Se muitas pessoas elas quiserem, por exemplo, muita gente quer comprar real. Então, seja porque o Brasil está fazendo exportações e para comprar essas exportações está tendo que entrar real no país, ou seja porque tem muita gente querendo investir no Brasil ou por qualquer coisa, você tem um aumento da demanda por real e o aumento da demanda por real faz o real subir em valor em relação a outras moedas. O mesmo acontece no contrário. Se você tiver muitos brasileiros que estão querendo trocar real por outra moeda, seja porque a gente está importando coisas de fora, ou porque os brasileiros estão investindo no exterior, ou porque os brasileiros estão querendo tirar a capital do país, a gente vai ter o contrário, a gente vai ter a desvalorização da nossa moeda medida em relação às outras. Então, como é que é uma forma de você valorizar uma moeda? Você pode fazer uma moeda valorizar tanto por exportações, porque se o teu país ele está exportando, quer dizer que está entrando moeda estrangeira no teu país. E se está entrando moeda estrangeira, significa que o Banco Central ele vai ter mais moeda estrangeira no portfólio dele que ele vai poder usar para fazer política de gestão do câmbio. A mesma coisa se você tem alta rentabilidade no país. Então, se a indústria brasileira ela tem uma rentabilidade alta, isso faz com que você atraia capital para o país no curto prazo, porque ele vai ver, opa, a rentabilidade está alta, então o real se valoriza por causa disso. E em casos de valorização, existem países que inclusive fazem uma desvalorização da moeda por uma questão estratégica. Por exemplo, vamos supor que o Brasil ele está passando por um boom de commodities, e então quer dizer que a gente está exportando muita coisa. O que vai acontecer? Se o Brasil estiver exportando muita coisa, a tendência é o real se valorizar. Só que se o real ele se valoriza em relação a outras moedas, a rentabilidade dos setores de exportação ela está diminuindo, porque o cara ele está recebendo em dólar. Então, se o real começa a se aproximar do dólar, a rentabilidade do cara cai. Então, o que o Banco Central ele pode fazer? Ele pode fazer, já que está entrando dólar aqui na economia brasileira por causa da exportação, o Banco Central pode falar o seguinte: olha, para não deixar a moeda nacional valorizar e alterar os lucros das empresas de exportação, o Banco Central pode começar a simplesmente vender reais em troca de moeda estrangeira para desvalorizar a moeda na mesma taxa que ela está valorizando e tentar deixar o câmbio constante. Exemplo, né? Se você tem muita exportação no Brasil e aí para o real não valorizar, o Banco Central vai lá e começa a vender reais por dólares e aí você mantém estável. Então o que está acontecendo? Olhando do ponto de vista aqui dentro do Brasil, o valor da moeda real vai ficar constante por causa desse movimento. Só que a quantidade de reservas internacionais do Brasil vai estar subindo nesse processo. Porque ao invés da gente deixar o real valorizar, a gente está deixando o real constante e acumulando dólares ou euros ou ienes ou seja lá o que for em troca disso. Você também tem ainda casos de desvalorização estratégica que são feitas não para manter a moeda constante, mas justamente para desvalorizar a moeda. Exemplo de quando isso é feito é quando às vezes um país ele quer entrar na indústria ele quer competir com outros, então ele desvaloriza a própria moeda para reduzir os custos produtivos dele, se esses custos eles são custos em moeda nacional. Então o país ele compete no exterior porque ele consegue chegar com um produto mais barato lá fora.
Outro motivo pelo qual um país ele pode querer desvalorizar a própria moeda, além de ser você entrar você entrar nos mercados que estão em outros lugares, é o que aconteceu nos Estados Unidos após a crise de 1929. No governo do Roosevelt, você teve a crise, e a crise, quando ela ocorreu, os preços e os salários na economia, eles desvalorizaram, ou seja, você teve uma deflação. Só que as dívidas que as empresas e que as famílias tinham, elas mantiveram os valores nominais delas. Qual que foi a estratégia naquela época? Por que, que o dólar foi desvalorizado? Com a desvalorização do dólar que eles fizeram depois da crise, isso permitiu que as empresas americanas que estavam precisando de demanda conseguissem aproveitar um dólar mais barato para exportar e ter lucro. E além disso, como você teve uma desvalorização da moeda, como a própria moeda ela não pode valer menos do que ela mesma, são as outras coisas que tem que subir para você ver que a moeda está desvalorizando. Então, subindo o valor tanto dos preços quanto dos salários, ali os Estados Unidos fez o quê? As dívidas elas estavam nominais, só que os preços e salários subiram. Essa desvalorização da moeda foi usada como uma forma de você limpar as dívidas que você tinha nos Estados Unidos que foram resultado da crise. Então, ou seja, existem momentos em que um país ele pode querer desvalorizar a moeda, seja para limpar parte das dívidas, ou seja quando você quer entrar em um mercado estrangeiro e você precisa ter preços baixos. Só que a gente tem também o caso contrário, que é a valorização fictícia de uma moeda, que ela é feita por uma paridade artificial. Dois exemplos disso um foi na Argentina, ali no governo do Menem, e outro foi no governo do Fernando Henrique. O que era essa paridade fictícia? Os dois governos, tanto da Argentina quanto o do Fernando Henrique, eles definiram artificialmente que você poderia trocar, por exemplo, R$ 1 por $1, ou que você poderia trocar um peso argentino por $1. Isso significa dizer que o Banco Central desses países estaria aceitando vender reservas internacionais que eles tinham para a própria população em troca do valor que estava acordado. Isso dá uma popularidade para o governo no curto prazo, porque as pessoas elas sentem que o poder de compra delas aumentou, já que as importações ficam mais baratas. Qual que é o problema de você fazer uma valorização fictícia? Se o governo ele não tiver moeda estrangeira o suficiente para pagar por isso, você vai ter as elites do país utilizando isso não como uma forma de ganhar poder de compra, mas como uma forma de ter fuga de capitais. Porque você chega ali pro brasileiro e fala, ô, cara, o real agora você pode trocar por $1. Aí o cara fala, ok, eu vou trocar todos os meus reais por dólar, a um por um. O cara vai fazer essa troca, e se o governo brasileiro ou o Banco Central brasileiro não tiver dólares o suficiente, que foi o caso da Argentina, eles simplesmente pegam emprestado para o FMI e pagam. Então essa valorização artificial da moeda ela dura pouco tempo. Por quê? Um país ele tem munição infinita para desvalorizar a própria moeda. O Banco Central brasileiro pode ficar imprimindo reais à vontade e desvalorizar a nossa moeda o quanto que for. Mas para valorizar o real dessa forma fictícia, ele teria que vender as reservas dele em troca de real para fazer isso. E isso pode fazer sentido no curto prazo para combater, às vezes, uma especulação, mas ele também pode ser usado pelas elites de um país justamente para permitir fuga de capital. O Banco Central vai lá, cria uma paridade fictícia, permite que a burguesia tire a grana deles do país a uma paridade de 1 para 1, e depois que a burguesia tirou essa grana do país, você solta o câmbio, o dólar explode, e aí a burguesia teve ali um lucro de 500%, mil e poucos por cento e assim por diante. Então, não sei se vocês lembram, né? O senhor ministro Paulo Guedes... Oi. Se você tenta impedir a burguesia de fazer isso, inclusive de tirar o dinheiro do próprio país, ela disse que você está implementando uma ditadura socialista. Exato, eles consideram um direito humano a liberdade de tirar o capital do país. Então, assim, né? O senhor ministro Paulo Guedes, que tem um monte de grana em offshore e um monte de brasileiro aí que quando a coisa aperta vai para Miami, o cara tem patrimônio do lado de fora, ele tá ganhando com a desvalorização da própria moeda. Então, essas paridades e essas manipulações de câmbio, elas não são acidentes, elas são feitas para beneficiar quem tem moeda lá fora. Beleza.
E outra forma de você valorizar o câmbio de maneira fictícia, além de ser o Banco Central pegar a moeda internacional e vender, é você subir a taxa de juros e botar lá em cima, que é o que o Brasil faz. Então o Brasil ele bota a taxa de juros lá em cima, dizendo que isso vai atrair moeda estrangeira para o país e por consequência vai valorizar o real. Só que isso tem um risco, que é o seguinte: se você atrai moeda estrangeira por meio de um aumento da tua taxa de juros, você vai ter que usar essa moeda que você está recebendo de alguma forma. Então esses dólares que entraram no Brasil, eles vão ter que ser usados e eles vão ter que render mais do que o juro da dívida está pagando. Então o Brasil teria que usar esses dólares aí para comprar bens de capital, para industrializar o país, para pegar máquina de fora, para comprar conhecimento. O Brasil teria que usar esses dólares para se modernizar e para aumentar sua capacidade produtiva. Agora, se esse aumento dos títulos públicos para atrair dólar e esse dólar não estiver sendo gasto para melhorar a economia, a tendência é que no futuro todos esses dólares que vieram para o Brasil em busca de juros, eles vão se multiplicar por causa dos títulos públicos e eles vão tentar sair do Brasil em uma quantidade maior do que eles entraram. E aí, ao invés de valorizar a nossa moeda, esses títulos públicos eles vão desvalorizar a nossa moeda no futuro. Porque essa moeda ela não foi investida, ela foi simplesmente usada para especulação. E ainda por cima, o juro alto ele é usado como uma chantagem das milícias financeiras. Basicamente, se um banco ou um grupo financeiro está com excesso de moeda, ele pode ameaçar desestabilizar o real, falando: ok, eu vou tirar a minha grana do país, a não ser que você me ofereça títulos públicos que pagam um rendimento alto. Se você não me oferecer, eu vou trocar por dólar, vou desvalorizar o câmbio, e o Banco Central ou vai ter que deixar o real desvalorizar, e aí você vai ter talvez uma revolta popular e o governo vai ser derrubado, ou o Banco Central vai ser obrigado a vender os dólares que eles têm para essa burguesia que está tentando tirar o dinheiro do país. E aí, beleza, você não tem uma revolta popular, mas a burguesia conseguiu o que ela queria, que era transformar seus reais em dólares por um valor maior do que deveria. Beleza. Ok. Aí, antes da gente ir para a última parte, que é um pouquinho mais complicada aqui, alguma pergunta do que teve até agora? Ok, e agora vamos para a última função da tal política monetária, que ela tá meio mal das pernas, porque a gente já foi vendo que as funções dela já não servem muito bem porque ela se propõe a fazer. A última seria estabilizar a taxa de juros da economia. Como que isso é feito? Essa é a parte um pouquinho mais complexa. Ao contrário do que alguns liberais falam por aí, o Banco Central ele não controla a quantidade de reais na economia. O que o Banco Central controla é o custo da nossa moeda, que é a taxa de juros no sistema interbancário. Então, assim, o Banco Central ele não controla o juro para o consumidor. Ele não controla quanto você paga no cartão de crédito, ele não controla quanto você paga no financiamento da tua casa. O Banco Central controla apenas o juro que os bancos cobram um dos outros. É só isso que ele controla. Quem controla o juro na ponta é o Banco do Brasil, o BNDES e o Caixa. São esses bancos que controlam na ponta. Beleza. Então, como é que funciona essa espécie aí do Banco Central controlar a taxa de juros? Que nem eu expliquei lá atrás, os bancos eles têm que cumprir várias políticas que são definidas pelo Banco Central. E para cumprir essas políticas significa que alguns bancos vão ter sobras de reserva, outros bancos vão ter falta de reserva, e aí no final do dia os bancos vão emprestar um para os outros baseados em quanto eles têm sobrando ou faltando. O Banco Central ele estabelece a taxa de juros. Então é o Banco Central que define se a taxa de juros vai ser 1%, se vai ser 10% ou se vai ser 100%. É o Banco Central que estabelece isso aí. Ele não afeta os juros que a gente paga. Como que ele faz isso? Ele usa múltiplas estratégias. Uma delas é utilizando os títulos públicos que ele tem na carteira. Então, o Banco Central ele pode tanto vender títulos públicos para o sistema financeiro para tirar reservas de circulação, quanto ele pode comprar os títulos públicos dos bancos para injetar liquidez na economia. E ele também pode fazer outras formas, que é ele pode emprestar para os bancos o que está faltando, ou ele pode aceitar que os bancos façam uma poupança pagando por isso. Por exemplo, vamos imaginar que os bancos brasileiros eles estão encontrando um monte de oportunidades de crédito na economia. Então os bancos eles estão criando moeda, que é a moeda escritural que a gente vai ver em outra aula, e se você tem um monte de banco criando moeda ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que vai começar a faltar reservas no sistema bancário
e a taxa de juros ela tende a subir. Como o Banco Central estabelece a taxa de juros, ele é obrigado a fazer a taxa de juros que ele mesmo diz. Se o Banco Central falar que a taxa de juros vai ser 10% e os bancos tiverem com falta de reservas, a ponto de que a taxa de juros que um banco cobra do outro fica acima do que o Banco Central quer, o Banco Central vai ser obrigado a entrar no mercado dos bancos e ou ele vai ter que emprestar mais reservas para esses bancos, ou ele vai ter que comprar títulos públicos desse banco. O Banco Central vai ter que fazer aquilo que for necessário para manter o juro na taxa que ele estipulou. Ok, então, está faltando reserva no sistema bancário, o Banco Central Ou vai ele ser... pode estatizar também, méritos. Como? Que seria a solução mais fácil. Qual? Ele pode chegar a estatizar o banco também. Exato, é isso que eu defendo. Eu sou contra banco privado. Não faz sim. Grande parte da política monetária existe porque você tem essa aberração chamada banco privado, que você não precisaria ter grande parte da política monetária se você não tivesse essas coisas chamadas bancos privados. Que é o que eu falo um pouquinho depois. Lorenzo de Médici está puto com você. Não sei quem é esse cara. Então, se o Banco Central estipula uma taxa de juros e os bancos estão criando crédito, vai faltar reservas, e quando tiver faltando reserva, o Banco Central ele vai ser obrigado a disponibilizar as reservas, porque se ele não disponibilizar as reservas, o juro sobe. E se o juro subir, quer dizer que o Banco Central não está fazendo aquilo que ele foi criado para fazer, que é controlar a taxa de juros. A mesma coisa acontece no contrário. Se os bancos eles não estão criando crédito porque não tem rentabilidade suficiente na economia, porque já está todo mundo endividado demais e assim por diante, então os bancos eles não vão criar crédito, e como os bancos não estão criando crédito, quer dizer que eles vão ficar com sobras de reserva. E aí o Banco Central ele não pode deixar o juro cair, porque se está sobrando reserva, os bancos eles começam a emprestar abaixo da taxa Selic. E como o Banco Central, de novo, ele é obrigado a fazer a taxa Selic valer, ele vai ter que entrar no mercado bancário e ele vai ter que pegar emprestado reservas dos bancos pagando a taxa Selic, ou ele vai ter que vender títulos públicos para os bancos que pagam em torno da taxa Selic para tirar reservas do sistema bancário até que haja reserva o suficiente para que os bancos emprestem um para os outros da taxa Selic. Então é assim que o Banco Central controla a taxa de juros. Ele injeta moeda, se o juro começar a subir, ele tem que injetar liquidez, e se o juro começar a cair, ele é obrigado a tirar a liquidez. Então, de novo, né? É o Banco Central que escolhe a taxa de juros. Não é o mercado que escolhe, é o Banco Central que escolhe. Beleza. Essa taxa Selic, ela serve para impedir flutuações bruscas nos juros, tanto para cima quanto para baixo. Então, se o Banco Central falasse eu não vou controlar a taxa de juros, o que iria acontecer com a economia é que se um monte de banco começa a criar crédito, o juro do nada sobe um monte. E aí os bancos, alguns não conseguem pegar juros por esse juro, e aí você vai ter banco quebrando. E aí do nada você vai ter o juro despencando. Então o juro ia ficar flutuando loucamente. O que acontece se eu tiver, por exemplo, Orito, o que acontece se eu tiver, por exemplo, um banco popular e eu ofertar uma taxa de juros menor do que a taxa Selic? Eu vou ser preso? Não. Não, o Banco Central, ele não controla a taxa Selic obrigando os bancos. Ele controla o seguinte. Vamos supor que você tem um banco, tá? E você tá com sobra. E aí o Banco Central vai lá e fala, olha, a taxa Selic vai ser 12%. E está faltando reservas no mercado bancário. Então chega um outro banco para você e fala, opa, eu estou precisando muito de reservas. Me empresta. Aí você vai falar para ele, não, eu não empresta 12, eu empresto a 13. Aí o Banco Central vai chegar e vai emprestar a 12 para ele. Então o Banco Central ele não está obrigando os bancos, ele simplesmente faz o seguinte, se o juro começa a subir, ele mesmo empresta pelo juro que ele determina. Então os bancos vão pegar do Banco Central, não vão pegar uns dos outros. E a mesma coisa quando o juro está caindo. Se o juro está caindo e aí chega um banco para você e fala, cara, tá sobrando um monte de reserva aqui nos bancos, me empresta aí a 2%. Aí você fala, não, não, o Banco Central falou que é 3%. E aí você vai no Banco Central e você coloca essa tua grana no Banco Central e ele te paga 3%. Ele não força os bancos, ele simplesmente cria uma situação em que a opção mais rentável para o banco é simplesmente pegar direto do Banco Central ou botar nele. Então não é obrigação, não é uma caneta, não é tipo, eu obrigo os bancos a emprestar nessa taxa. O Banco Central monitora, essa taxa ela fica flutuando um pouquinho,
e aí se a taxa começa a subir, o Banco Central injeta a moeda, se a taxa começa a descer, ele tira a moeda e ele fica controlando isso aí. Então não é obrigado. Entendi. Se tu quiser ofertar juro abaixo da Selic, você pode. Só que aí o teu banco vai ter uma rentabilidade extremamente baixa se tu fizer uma coisa dessa. Entendi. E aí por isso que entra a questão de banco público, porque o banco público ele não vai botar o crédito que é rentável, ele vai botar o crédito no preço que a economia nacional precisa. Se a economia nacional precisa de um crédito baixo, o banco público vai botar crédito baixo e assim por diante. E outra vantagem é que o banco público não vai usar crédito baixo para especular na bolsa, porque não tem sentido um banco público especular na bolsa. Então você já elimina um monte de problemas que fazem a política monetária ser necessária se você simplesmente tirar essa coisa chamada banco privado. E aí vem outra pergunta, né? Aí só terminando essa partezinha, né? E o que acontece se o Banco Central ele erra a taxa de juros? Porque o que a gente viu é, beleza, o Banco Central ele tem o poder de definir absolutamente qual que vai ser a taxa de juros do país. Só que isso não significa que a taxa de juros que o banco está definindo é a melhor taxa de juros para a economia. Então, quais são os problemas que podem acontecer se um banco central resolve botar a taxa de juros errada para cima ou para baixo? Um exemplo. Se o Banco Central ele tenta subir a taxa de juros para combater uma inflação de demanda, só que essa inflação de demanda ela poderia ser resolvida se a economia tivesse investindo para aumentar a sua produtividade para satisfazer essa demanda, o Banco Central vai lá e sobe o juro. Então ele está deixando mais caro o crédito que a indústria precisaria para investir e atender a demanda. Então ele está piorando a inflação, porque ao invés de deixar simplesmente o investimento ser usado, por exemplo, o preço subiu, então eu vou pegar crédito barato e vou usar crédito barato para aumentar a produtividade e entregar esse bem por um preço do mercado. O que, que o Banco Central vai lá? Sobe o juro e impede isso de acontecer. Outro caso. Vamos supor que o Banco Central ele resolve subir o juro para combater uma inflação causada pela desvalorização do câmbio, que é quando você tem muito dólar saindo do Brasil. Isso vai causar, que nem eu falei, pode causar problemas maiores no futuro. Porque se já está saindo dólares do Brasil, quer dizer que a nossa economia já está com algum problema, e esse problema não é a taxa de juros. Ou você tem uma economia desindustrializada, que está jorrando dólar para fora, ou você tem uma conta de capitais muito aberta, a ponto de que o capital internacional usa o país que nem um puteiro financeiro. Você não vai resolver isso com taxa de juros, você vai resolver isso controlando os capitais do país. Então, se o Banco Central for lá e falar, opa, está tendo inflação por causa do câmbio, vai lá e sobe os juros, vai acontecer o que eu falei antes. Beleza, você contém a saída de dólares no presente, só que esses dólares que não saíram estão se valorizando no juro brasileiro, que é acima da inflação, e vão tentar sair de novo no futuro. E aí tu vai ter que subir ainda mais a taxa de juros. Então você cria um problema sem fim. E outro caso é, se um banco central ele tenta subir o juro para conter uma especulação depois que a bolha já cresceu, ele causa uma crise financeira. Porque se ele deixar a bolha crescer, significa que os ativos financeiros eles estão subindo de valor porque o crédito está barato. E aí beleza, está tudo com valor alto, e aí o Banco Central vai lá e fala, ok, eu vou subir os juros. Como grande parte da especulação financeira não é feita com poupanças, ela é feita com crédito, as pessoas elas tiveram que pegar crédito barato e usar esse crédito barato para especular. Quando o Banco Central ele sobe a taxa de juros, o cara que tinha pegado grana emprestado para especular, agora ele está tendo que pagar um juro maior pelo que ele pegou. E aí ele é obrigado a, quando ele vê que o juro que ele está pagando está sendo maior do que a rentabilidade, ele vai lá e tenta vender o ativo financeiro dele. Se um monte de pessoas tentam vender os ativos financeiros deles ao mesmo tempo, o valor dos ativos cai, um monte de gente não consegue pagar essas dívidas e você tem uma crise, que nem a crise de 29 nos Estados Unidos. Que inclusive a gente vê depois um autor que explicou o que aconteceu na crise, como que a venda de ativos ela aumentou o valor das dívidas ao invés de diminuir, foi o Irving Fisher, e quem completou a teoria depois foi o Hermann Minsky. Então o Irving Fisher explicou por que, que quando as pessoas estavam tentando vender os ativos financeiros durante a crise, as dívidas, em proporção, a economia estavam aumentando ao invés de diminuir. E o Hermann Minsky ele explica como é que essa bolha se formou com o capital criado dentro dos próprios bancos. Então essas são 3 formas que o Banco Central pode errar botando o juro lá em cima, né? Ou está tendo uma inflação que bastaria você investir em aumentar a produção, só que o Banco Central vai lá e sobe o juro.
ou você tem o câmbio desvalorizando e o Banco Central sobe o juro para segurar o câmbio no presente e gera um problema no futuro, ou você já está com uma bolha financeira acontecendo, e aí o Banco Central vai lá, sobe a taxa de juros e quebra a economia. E aí as outras duas coisas aqui, né, para terminar, e quando o Banco Central ele baixa e comete um erro baixando, se a economia ela já está no limite do endividamento, não adianta você baixar o juro se as empresas já estão endividadas, se as famílias já estão endividadas, se o cara já está com uma casa financiada em 30 anos, o carro financiado em 10 e sei lá o quê. Se o Banco Central simplesmente for lá e baixar os juros, os bancos privados eles não vão criar crédito na economia porque ninguém mais tem como tomar crédito porque já está todo mundo endividado até o pescoço. Aí o que os bancos vão fazer com esse juro baixo? Vão especular na bolsa. Outra forma que o Banco Central pode errar baixando os juros é se ele tentar estimular uma economia em que a expectativa de rentabilidade dela já está baixa. E aí ele joga o juro lá embaixo, e o que vai acontecer? Ao jogar o juro lá embaixo, ele está liberando reservas no sistema financeiro, o sistema financeiro vai olhar para a economia e vai falar, essa economia está sem rentabilidade, ele vai pegar esse dinheiro e vai mandar para fora, e aí vai desvalorizar o nosso câmbio. Então os bancos centrais eles erram ou porque eles usam modelos econômicos incorretos, ou é um erro intencional para beneficiar algum grupo. Então o Banco Central ele pode baixar a taxa de juros para causar inflação no mercado de ativos e beneficiar as pessoas que se beneficiam de inflação na bolsa de valores, no mercado imobiliário, assim como o Banco Central pode fazer que nem no Brasil, subir a taxa de juros e beneficiar o grupo de pessoas que são rentistas da dívida pública. Às vezes é modelo econômico incorreto, mas eu acredito que a maioria dos bancos centrais eles não são incompetentes, eu acho que eles sabem o que eles estão fazendo, então é intencional essas coisas que a gente chama de erros, elas provavelmente são intencionais. Então, resumindo, para que serve, ou melhor, para que não serve a política monetária? É uma coisa que tem a ver com ignorância, tem a ver com corrupção e rentismo, tem a ver com uma aplicação garantida pelo governo ou por um controle de demanda, tem a ver com manipulação do câmbio e tem a ver com estabilização de taxa de juros na economia. Ô, Arito, Beleza. isso daí da questão do erro ou não erro, né, por parte dos sistemas da burguesia, a gente pode chamar, né, de... A gente pode usar um conceito mais sofisticado, né, que é o do Sloterdijk, a questão da razão cínica que eu falei para você. Né, que se sabe que é errado, se sabe que causa problema, mas mesmo assim se faz. Né? A grande pergunta do Sloterdijk é por que se faz? É aquela história do não existe alternativa. Uhum. Tipo, olha, eu sei que isso aqui é ruim, mas vejam, pessoal, não tem alternativa, tem que ser desse jeito, o capitalismo é ruim mesmo, a gente sabe que é ruim, mas é o sistema que a gente tem. É tipo isso. Chega nisso, quando você começa a criticar esses pontos de erros. Né? Quando você começa a expor muitos erros, chega nesse ponto. Né? De se saber que é ruim, né? Mas mesmo assim não se alterar o fenômeno. Né? Então é por isso que o Sloterdijk chama de razão cínica. Que é uma razão, né, que se acomoda, né, nas contradições, no caos, né, na exploração do outro, né? É uma razão que se acomoda, né? Que considera lógico, que faz lógico a questão da exploração, da comodidade. Aquela questão tipo, olha, a solução existe, só que a solução se chama socialismo e os caras não querem isso, então eles preferem manter um sistema que é ineficiente, que é insustentável, que vai destruir o mundo porque para eles é o que dá dinheiro no presente. Então, essa que é a questão, a solução é o socialismo, sim, de fato, obviamente, tipo, dentro de parâmetros lógicos, sim, mas a questão é que eu acho que é mais complicada que isso nesse sentido, porque a burguesia, ela come da própria ideologia também. Ela realmente acha que o socialismo é o demônio. Então corre o risco da gente estar enfrentando pessoas que são extremamente burras, só que são pessoas burras com muito dinheiro. Que na Exato. verdade essas coisas que a gente descreve que parece que foram planejadas, na verdade estão sendo feitas ao acaso. Sim. Nossa, cara, Exatamente. É um modus operandi, é porque a burguesia já vem fazendo isso há tanto tempo que se tornou um modus operandi. Tipo, pode ser, né? Tipo, igual eu falei pra você, ali na questão, na época do Marx, da questão de dividir a economia da sociologia, né? Do David Ricardo, ali é o fenômeno que você consegue observar de fato a maldade, né? Tipo,
A maldade por trás da coisa. Né? Objetiva, inclusive. O Marx ele é afastado da academia de forma objetiva. Né? Mas não é a mesma coisa hoje. Hoje a gente tem a questão, por exemplo, do fantasma, do comunismo, etc. Você tem todo um chorume ideológico em cima da coisa. Então, o cara, ele realmente acredita, e se você perguntar para um burguês, né, dificilmente ele vai saber, né, o porquê que ele não gosta de fato do socialismo. Né, ele vai te dar exemplos esdrúxulos, como é todo mundo igual na pobreza, etc. Mas ele não vai te explicar, não vai saber te explicar de fato como funciona o sistema socialista. E no caso, os que sabem, né, tipo o presidente da Fiesp, né, que eu comentei para você, que ele falou que o livro mais importante, mais influente que ele já tinha lido era o Capital, do Karl Marx. Né? Esse tipo de cara, ele até sabe, mas ao mesmo tempo, né, ele não vê de forma nenhuma necessidade de alteração do sistema, pois funciona para ele. Né? Tem a ver com a materialidade dele ali, com a forma como ele está situado. Né? Esse povo literalmente não vê pobreza, esse povo não vê miséria. Os locais, os lugares onde eles estão, eles são blindados ideologicamente das mazelas do mundo. Então, é realmente a questão de não se ver mesmo uma necessidade de mudar e não se ver lógica em mudança. É muito complicado. Cara, isso aí chega a ser tipo. Já pensou que final de filme broxante seria quando a galera descobre que o vilão, no final das contas, era simplesmente só um cara muito burro? Que nem eu vi uma vez. o Lois colocou aqui no chat, né? O Luiz colocou, o Elon Musk é a demonstração disso. Pois é, né? O Elon Musk é o cara que, para resolver o problema do deslocamento urbano, ele teve a ideia genial de fazer túneis para carros. Ele só tem dinheiro. Ele é um burro, só que ele é um burro com muito dinheiro. Mas é exatamente isso, mano. E no caso, o Scarf, né? Ele é exceção. Mas mesmo ele conhecendo, por exemplo, a teoria marxista, por conta de ter tido ali muito acesso à cultura, né? Ainda assim, ele não vê necessidade de mudança. Ele realmente acha que mexendo nos numerozinhos lá do Banco Central e mexendo no investimento da Fiesp, que ele está fazendo um grande bem para a sociedade. Houve depois, você vê, qualquer papo de banqueiro ou tenta ver, pra você ver uma entrevista com um investidor aposentado, esse tipo de coisa. Né? O cara acha que ele fez um grande empreendimento, que ele mudou vidas durante a trajetória da vida dele. Sim, é né? porque ele confia naquela lógica de que o dinheiro que você recebe, ele reflete o valor que você produziu para a sociedade. Então o cara acha que o dinheiro que ele ganhou realmente é valor que ele gerou. Ele não entende que quando o valor é extraído, não está sendo criado, o cara não consegue diferenciar uma atividade de ser um atravessador do que ser um produtor. Então o cara acaba ficando nessa Sim. lógica em que o CEO da empresa que ganha milhões, ele acha que ele está gerando milhões de valor. Ele não está gerando milhões Sim. de valor, ele está gerando milhões de dólares para os acionistas e está sendo recompensado por isso, mas para a economia ele está destruindo o valor. É isso que o Marx quer dizer quando ele diz que o capital em si ele é um sistema socioeconômico alienante por si só. Ou seja, ele não aliena só os trabalhadores. Não, ele é alienante em si. Quem governa de verdade é o capital. A burguesia acha que ela governa, mas ela não governa. Como eu sou ela da área... tá presa nas relações capitalistas que ela mesma criou. Sim. Cara, como eu sou da área de engenharia, eu acabo fazendo umas comparações. É o seguinte... Quando a gente está fazendo transformação de energia com uma energia eólica, a energia eólica é o quê? Você está pegando a energia cinética do vento, você está fazendo ela bater numa turbina, essa turbina gira dentro de uma bobina eletromagnética e gera energia elétrica. Toda a transformação de energia na natureza, toda, ela acontece com perdas. Só que quando a gente está usando o vento, ou quando a gente está usando a água do medro elétrico, ou quando a gente está usando o sol, essa energia foi produzida pela natureza, só que ela está sendo usada para o consumo humano. Se ao invés da gente pegar as pás de uma turbina eólica e a gente colocar ela para receber vento, a gente bota essa turbina no chão e contrata um monte de pessoas para ficar empurrando essa hélice girando, de acordo com a física, a energia que os humanos estão gastando para girar essa hélice é maior do que a energia que a hélice está girando. Então você está destruindo o valor no processo.
Só que o capitalismo ele não olha desse jeito. O capitalismo ele vai ver qual é o preço da energia elétrica e qual é o preço da mão de obra. E se a mão de obra for mais barata que a energia, ele vai contratar pessoas para girar essa hélice e destruir valor porque ele vai ter lucro nisso. Isso é o capitalismo. Beleza. Aí terminando aqui a última parte da aula de hoje, que essa aí se estendeu um pouco. Foi um pouquinho. Essa aí foi mais puxada essa aula. Mas estamos quase no final, é bem rapidinho agora. E aí vem a pergunta: quanto custa entre aspas, né, para o governo os juros desses títulos? Em 2021, foram gastos 550 bilhões de reais no ano para pagar os juros dos títulos públicos. Ou seja, este foi o custo da política monetária via taxa de juros que o Brasil fez, 550 bilhões. A única coisa que custou mais do que isso foi a Previdência. E quando a gente fala de Previdência, a gente está falando de um negócio que beneficia uma porrada de brasileiros, sendo que a taxa de juros beneficia um grupinho minúsculo. E estes dados que eu peguei aqui, eles não foram extraídos de nenhuma mídia super progressista, eles estão no próprio site do Portal da Transparência do Governo, qualquer pessoa pode entrar lá, pode pegar aqui na apresentação esse link, botar lá, você vê todos os gastos do governo e vai aparecer esse mesmo gráfico aqui. Ok, 550 bilhões de reais. Aí alguém vai perguntar, tá, mas e o que é essa barra na laranja aqui gigantesca? Por que eu tô ignorando esse troço? O que é esse elefante aqui na sala? Esse elefante aqui na sala, na verdade, ele não é um elefante. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de rolagem da dívida. Se a gente olhar as receitas do governo e comparar com as despesas, a gente vai ver que existe uma receita muito grande do governo que se chama operações de crédito. Essas operações de crédito aqui, elas são o quê? É quando o governo está emitindo títulos e se financiando no mercado de capitais. Então, é a mesma coisa que você trocar uma dívida por outra. Aí então, né, temos que tomar cuidado do seguinte, tá? Por que eu estou ignorando essa coisa laranja, tá? Essa coisa laranja, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você chega para um amigo teu e você pede 100 reais emprestado pro teu amigo. Aí ele te empresta 100 reais e você anota num pedaço de guardanapo, eu devo 100 reais para você, eu te pago no mês que vem. E aí você entrega esse guardanapo pro teu amigo. Chega o mês que vem, você chega pro teu amigo e fala, cara, eu não tenho 100 reais para te pagar. Pode ser no mês que vem? E o teu amigo fala, não, tranquilo, cara, a gente é amigo. E aí ele te devolve esse guardanapo, você rasga ele e você dá um novo guardanapo para ele, escrito 100 reais. No mês seguinte, você chega pro teu amigo de novo e fala, cara, eu ainda não tenho 100 reais. Ele fala, não tem problema, vamos rolar essa dívida. Toda vez que você rola esta dívida sua com o teu amigo pro mês seguinte, você tá escrevendo 100 reais num guardanapo de novo, e você está trocando este guardanapo novo pelo guardanapo velho que o teu amigo tem. Se você fosse olhar as tuas despesas e as tuas receitas naquele ano com o teu amigo, ia parecer que você teve uma despesa de R$ 1.300 com o teu amigo. Só que ia parecer também que você teve uma receita de R$ 1.300 com o teu amigo. Porque toda vez que você foi rolando essa dívida, você estava recebendo crédito que estava sendo usado para rolar crédito. Então, por que a gente não considera essa parte laranja? Porque é a mesma coisa, você não gastou R$ 1.300 com o teu amigo. Ok, e aí vamos fazer umas comparaçõezinhas rápidas para fechar o dia de hoje, né? O que são esses 550 bilhões que são gastos em média por ano? Isso é por ano, tá? 550 bilhões por ano. O que é isso? O PIB brasileiro em 2021 foi de 8,7 trilhões. As despesas com juros representaram 6,3% do PIB. Pô, isso quer dizer que é muito? Quer dizer que é pouco? Pô, quanto é que é isso? Vamos ver algumas comparaçõezinhas, né? Em 2021, as despesas dos juros com PIB foi de 6,3%. O Bolsa Família, nos 18 anos que ele funcionou, que ajudou 124 milhões de pessoas, tirou 3,4 milhões da pobreza extrema, reduziu mortalidade infantil e ajudou quase 70% das pessoas que receberam o Bolsa Família a sair do programa, isso custou por ano 0,5% do PIB. Os juros custam 6,3%. Então os juros custam quase que 12 vezes o que foi o Bolsa Família. Vamos ver outra comparação. As despesas com juros foram 550 bilhões em 2021. O auxílio emergencial, que foi o mais caro de todos os programas sociais já feitos na história do Brasil, e que em menos de um ano beneficiou 67,9 milhões,
que atuou em 48% das residências brasileiras e tirou 15 milhões da pobreza, este auxílio emergencial de 1 ano, que foi o programa social mais caro que já fizeram, de dar dinheiro direto para o povo, custou apenas 294 bilhões. Ou seja, não chegou perto do que se gasta com juros. A PEC da transição, que foi chamada pela mídia de a PEC da gastança, ela pediu apenas aumentar em 168 bilhões o gasto anual. Ou seja, de novo, não está nem perto desse gasto com juros. No mesmo ano de 2021, o Ministério da Saúde gerenciou 169 bilhões, o da Educação 127 bilhões e o da Infraestrutura só 5,8 bilhões. Ou seja, isso aqui não faz nem cócegas no tanto que a gente gasta com juros. Então, assim, o que a gente tem de problema aqui muito grande no Brasil é a gente tem esse desvio gigantesco aqui. Quanto que isso representa do orçamento público? Os juros ali são em torno de 20,5% do orçamento público. E quem que são os donos desses títulos públicos aqui, né? Em setembro de 2021, você tinha os títulos públicos, eles estavam 31% em instituições financeiras, 23% em fundos de investimento, 22% em previdência e 10% com não residentes. E aí a gente vai responder na próxima aula as perguntas, né? É possível cumprir aqueles requisitos 3, 4 e 5 que eu tinha mencionado, né? Ou seja, é possível a gente ter aplicações garantidas pelo governo, controle de demanda, controle de câmbio e estabilização da taxa de juros sem política monetária? Aí a gente vai ver isso na próxima aula, porque essa aqui já se estendeu bem mais do que eu pretendia, porque o assunto foi extenso. Beleza.